salve, minha galerinha, meus Village Peoples, tudo bem com vocês? Aguardo vocês mais tarde hoje, hein? Preparados? Tenho a mais absoluta certeza de que sim. Pessoal, rapidamente aqui nesse vídeo, uma breve aula de revisão, né? Alguns pontos aqui principais, alguns outros, não todos, né? Que o conteúdo é grande, né? Então o vídeo vai se alongar, então alguns pontos importantes, rápidos aqui para vocês entenderem o período de entreguerras, tá? O período de entreguerras é entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Que engloba justamente esses conteúdos, tá? O período de entreguerras e a própria história da Segunda Guerra Mundial, tá? No período de entreguerras, nós temos dois acontecimentos importantes, tá? Um é a crise do capitalismo, né? A crise mundial de 1929, que a gente sabe que não foi só em 1929, foi todo um processo de crise, né? O capitalismo só veio se recuperar mesmo de fato da crise no início da Segunda Guerra Mundial, lá para os anos 1930, 1939, tá? E os regimes totalitários. Né? Outro acontecimento importante para a gente tentar entender que foi a ascensão política aí de regimes ditatoriais autoritários, não é, pregando aí de discursos de ódio, né, contra a religião, contra negros, homossexuais, judeus, enfim, né, um discurso de ódio, de supremacia racial, né? Enfim, né? Esses discursos, então, há uma história, um lado da nossa história da humanidade tenebrosa até, né? Onde a grande parte da Europa estava sob o domínio político, estava sob o poder político de verdadeiros psicopatas. Na realidade, era essa mesmo, né? Esse período, o período em que Hitler governou, o período que Mussolini governou, o período que Stalin, tá, governou, eram líderes, né, que não tinha nada de humano, né, não defendia nada valor de humanidade, pelo contrário, muitos crimes perversos durante esse período da nossa história foi cometido. Então, história negra. Só Hitler mesmo, por exemplo, ao longo dessa história já matou mais de 6 milhões de pessoas, né, numa câmara de gás lá, que ele aprisionava lá os judeus, por exemplo, matava por asfixia, né, cerca aí de 10 mil pessoas, 15 mil pessoas de uma vez só. Né? Então, é esse período da história que a gente vai tratar. Tá? Se tratando, pessoal, aqui primeiramente, rapidamente, da crise de 1929, o que foi essa crise? Né? Foi a quebra do nosso sistema econômico capitalista. Tá? O nosso modelo econômico, né, que está pautado entre o mercado produtivo, o setor produtivo que produz, né, e o mercado consumidor que consome, que compra. Tá? A partir do momento quando há um desequilíbrio nessa balança entre o setor produtivo e o mercado consumidor, onde há esse desequilíbrio, tem-se uma crise. O que foi a crise de 1929? Resumindo aqui em linhas gerais para vocês. A crise de 1929 foi a crise da superprodução, ou seja, estava se produzindo demais, né, graças aos efeitos da segunda revolução industrial, que teve como foco principal os próprios Estados Unidos da América. Acelerou demais a produção, mas o mercado consumidor não estava acompanhando essa produção. E aí estourou a crise. Né? A crise quebradeira geral, essa crise atingiu todos os países capitalistas do mundo todo. Tá? O principal evento dele foi justamente a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, onde essas indústrias, né, não tinha capacidade de produzir, mas não estava vendendo. Com isso, despencou os preços das suas respectivas ações no mercado da Bolsa de Valores, uma quebradeira geral. Então, gente que era rico ficou pobre da noite para o dia, né? E aqueles que tinham ações estavam desejando todo momento se livrar das ações, se livrar do prejuízo, né, que estava tendo. Então, é uma quebradeira geral. Né? E isso associado às condições políticas da Europa pós-Primeira Guerra, né, que a Europa estava destruída, estava devastada. A Europa não tinha condições algumas de se reerguer e ainda vem uma crise econômica do capitalismo. O que isso veio a facilitar, né, a ascensão política desses regimes totalitários. Então, deixando bem claro aqui nesse vídeo, esses regimes totalitários foi um movimento de extrema direita da Europa.
Então, nesse contexto de crise, né, as grandes indústrias europeias, a grande burguesia europeia se sentindo ameaçada pelos avanços do socialismo soviético, né, a comando de Joseph Stalin, se sentindo ameaçado pelos ideais socialistas, né, que a Revolução Socialista Soviética, russa, estava pregando, resolveu apoiar esses regimes. Resolveu apoiar Hitler, resolveu apoiar Mussolini, resolveram apoiar o general Francisco Franco na Espanha, resolveram apoiar o Salazar em Portugal, né? Antônio Francisco Salazar em Portugal. Então, o que esses regimes na Europa eles têm de em comum? Né? Que foram quatro, né? Que foi Hitler, Mussolini, Francisco Franco, né? E Antônio Salazar em Portugal. O que esses quatro regimes têm de em comum? São antidemocráticos, então odeiam a democracia, eles olham a democracia como um sistema político frágil e corrupto, né, e mentiroso. São militar, então eles defendem o uso da força militar, o uso das armas e defendem uma guerra. Né? Então, muitos desses discursos desses ditadores, doidos, psicopatas que assumiram o poder na Europa, estavam desejosos de uma nova guerra. Né? Tinha acabado de sair de uma e estavam desejosos de uma nova guerra, e conseguiram. Né? No final das contas, conseguiram. Tá? E xenófobos, outra característica comum deles, completamente xenófobos, odeiam a aversão a estrangeiros, eles se acham superiores na sua mais alta arrogância. Né? Hitler chegava a defender a ideia de raça superior, que era a raça ariana, era a raça alemão, tá? E por consequência disso saiu prendendo guerra na Europa e invadindo tudo quanto é país na Europa, né? E foi isso que causou a Segunda Guerra Mundial, tá? E também são nacionalistas. Eles têm um apego muito grande ao apelo nacionalista, ao discurso patriótico, né? A nacionalidade, que é o que vai lá na alma do cidadão europeu. Então, aquele cidadão europeu desgraçado, pobre, né, endividado, passando fome e tudo mais, né, viam nesses discursos, né, nesse discurso de ódio de uma nova guerra, a solução para o que estava passando, e aí foi terreno fértil para que esses psicopatas assumissem o poder. Né? Hitler fosse ao poder na Alemanha, né? Mussolini fosse ao poder na Itália, General Francisco Franco na Espanha, né? e Salazar em Portugal. Tá? E aí não deu outra. Se eles assumiram com a promessa de promover uma segunda guerra, né, uma nova guerra, né, principalmente os alemães que estavam com um espírito de vingança, né, os alemães estavam com a sede, um espírito de vingança, quiseram tanto. Aí sabe aquela coisa que você quer, porque você quer, acontece? Foi os alemães quiseram porque quiseram e tiveram a Segunda Guerra Mundial, né? Deram um pontapé inicial para a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, nesse primeiro momento, agora se tratando da Segunda Guerra Mundial, nesse primeiro momento, o que aconteceu? Né? Principalmente os britânicos e os franceses, nesse primeiro momento, estavam até querendo evitar uma guerra. Né? Principalmente a França e a Grã-Bretanha estavam querendo a todo custo evitar, né? Até porque a Inglaterra, né? A Grã-Bretanha e a França saíram da Primeira Guerra Mundial aos frangalhos, né? Estavam fracos e, né, não estava afim, né? Não estava afim, mas foram forçados a isso. Então, nesse primeiro momento, eles tentaram um acordo com Hitler, que foi o Tratado de Munique. Olha, Hitler, né? Vou deixar você se armar, vou deixar você invadir a Tchecoslováquia, a região de Sudetos, eu vou fechar os olhos para a questão do referendo que você anexou à Áustria, tá? Mas é por aí, não invada a Polônia, né? É o acordo, não invada a Polônia, tá? Pode se armar, pode, enfim, mas não invada a Polônia, tá bom? Aí veio outro doido, né? Stalin, outro psicopata também. Vamos lá, Rita, vamos fazer um acordo aqui, o pacto de não agressão, tá? Tá? Eu me mantenho neutro né, nos teus conflitos na Europa, me mantenho neutro, não me envolvo, você não se envolve nos meus conflitos, mas você não invade a Polônia, tá? Então, tanto o Tratado de Munique quanto o Tratado de não agressão com os soviéticos,
tinha uma cláusula em comum que era não invadir a Polônia. O que Hitler faz no ano de 1939? Invade a Polônia. Invade a Polônia, provoca a guerra com a União Soviética e, ao mesmo tempo, provoca a guerra com a Grã-Bretanha e a França, e está feito o conflito. E aí não deu outra senão formar, mais uma vez, alianças militares do eixo contra os aliados. Né? O eixo formado pela Itália, né, pela Alemanha e o Japão, que estavam empreendendo guerra lá na Ásia, né, que estavam também exercendo poder imperialista expansionista lá na Ásia, tá, contra os aliados, né, os aliados que eram a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, a França e a União Soviética, certo? A União Soviética. Então, está feita aí o palco da Segunda Guerra Mundial. Então, a princípio, até aqui, os Estados Unidos não se envolveu. Né? Os Estados Unidos, né, presidido pelo governo ali de Franklin Delano Roosevelt, não se envolveu. Mas foi provocado. Foi provocado por quem? Pelos japoneses, que resolve atacar a base naval que fica localizada na ilha do Havaí, na ilha pertencente aos Estados Unidos no Oceano Pacífico, resolve atacar, não é, os japoneses em represária a uma sanção econômica que os Estados Unidos impôs, tá, aos japoneses. Tá? Então, os Estados Unidos estavam vendo lá as atrocidades que os japoneses estavam cometendo em todo o Pacífico, né, em toda a Ásia, e decidiu ali fazer algumas sanções políticas impedindo algumas relações comerciais que os japoneses estavam tendo. Né? Pois bem, os japoneses, para retalhar essas sanções econômicas, retalhar os Estados Unidos, resolvem lá atacar a base naval de Pearl Harbor. E aí, no ano de 1941, lá vai os Estados Unidos ser provocados a entrar na guerra contra os japoneses, contra o Pacífico. Então, a guerra ficou tá, no Pacífico, na Ásia, protagonizado no embate entre os japoneses e os Estados Unidos, tá? E na Europa, né, uma guerra protagonizada pela Alemanha contra os soviéticos na Europa, né? Os soviéticos na Europa. Então, qual vai ser a grande derrocada do eixo? Tá? No caso da Europa, a derrocada do eixo, né, a primeira derrota do eixo vai ser na Batalha de Stalingrado. Né? Vai ser lá na Batalha de Stalingrado, do qual os soviéticos vão utilizar uma velha tática que eles sempre utilizaram, que era a tática de terra arrasada contra o exército de Hitler, e do qual Hitler vai ser derrotado nessa Batalha de Stalingrado. E os Estados Unidos vai vencer a Batalha de Midway contra os japoneses, no qual os Estados Unidos vai planejar um ataque contra agora a base aérea de Midway contra os japoneses. Então, os japoneses, não é, a duras penas dos Estados Unidos, né, um só danado, né, conseguiu vencer os japoneses na Batalha de Midway, tá? E isso fez com que o eixo recuasse, né? Os japoneses recuassem na Ásia e os nazistas recuassem na Europa. Tá? E aí é a vez agora dos aliados contra-atacar. Tá? Então, a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha e a França vão contra-atacar na Batalha de Almeida, tá? No norte do continente africano, e os norte-americanos vão contra-atacar os japoneses, libertando do domínio japonês a Austrália e a Nova Zelândia também. E aí vão recuando, vão se recuando, né? O eixo vai se recuando e os aliados vão atacando. E isso vai até ali o ano de 1943, tá? Ali por volta de 1943, quando eles acertam, né, as principais potências, a Grã-Bretanha, tá? E a União Soviética e os Estados Unidos acertam a operação do dia D e a reocupação do domínio do território italiano, do domínio fascista, tá? E aí e o cerco Adolf Hitler e consequentemente a queda, tá? A queda do regime nazista na Europa, que foi protagonizada pela União Soviética, e na Ásia, os Estados Unidos vai lá e lança 2 bombas atômicas na cidade uma na cidade de Nagasaki primeiro, né? E a outra na cidade de Hiroshima.
O objetivo justamente da bomba atômica no Japão foi eu diria que foi uma tentativa, né? Tentativa não, até que conseguiu, né? Mas foi um caminho mais rápido, eu diria exatamente, mesmo um caminho mais rápido que os Estados Unidos encontrou para conseguir a rendição do Japão, né? Porque o Japão, né, pensa num polvinho, né, que dá o sangue, tá morrendo, mas ainda não se dá por vencido, né? Então foi um caminho mais rápido, né? Foi jogando essas duas bombas atômicas no Japão. Jogou uma e Nagasaki, pum, não me rendo não, né? Aí os Estados Unidos foi lá e bum, jogou, agora eu me rendo, né? Então, assim, né, foi essa tentativa rápida de conseguir ali a rendição do Japão antes que a União Soviética chegasse, né? A verdade era essa. E aí pôs o fim à Segunda Guerra Mundial, né? E o pós-Segunda Guerra, né? O pós-Segunda Guerra foi um outro conflito, só que um conflito ideológico, né? De uma guerra de informação, foi protagonizada pelos Estados Unidos e o bloco, né? Liderando o bloco capitalista contra a União Soviética, liderando o bloco socialista. E aí, mais uma vez, o mundo e a Europa passou a ser dividido e a ser palco desse conflito ideológico, né? E isso vai se tornar ainda mais evidente na própria Alemanha, que vai estar nesse período sobre o domínio estrangeiro. A Alemanha ela vai ser dividida ao meio entre o bloco capitalista e o bloco socialista, tá? E aí isso só vai se resolver lá no final dos anos 80, que é quando vai dar o início da derrocada do socialismo e, consequentemente, a queda do regime socialista em 1991, tá? E a consolidação do regime capitalista, tá? E aí a reunificação da Alemanha, tá certo? Então, basicamente, pessoal, esse aqui é os pontos principais, né? Alguns pontos principais de todos os conteúdos que a gente já estudou aqui, tá? Em sala de aula, tá bom? Então aguardo vocês, meus Village Peoples, mais tarde, tá bom? Tudo de bom, boa sorte aí, bons estudos e tchau, tchau, pessoal. Valeu!